Pai, bendizemos o Teu nome, Te adoramos na beleza da Tua santidade, Senhor. Essa casa se rende à Tua soberania e nós acreditamos que o reunir em volta do Seu nome e dedicar a nossa vida de corpo, alma e espírito é o que nos manterá de pé. Nos manterá de pé em dias difíceis, nos manterá de pé para o Seu plano, nos manterá apercebido dentro de tudo aquilo que o Senhor está trazendo para comunicar a terra sobre os planos celestiais. Adonai, nós somos gratos a Ti por tudo. Somos gratos a Ti pelo Teu Espírito, Abba. Somos gratos a Ti porque tudo isso que está acontecendo está nos tornando mais parecidos com o Teu Filho Yeshua e nos faz estar prontos para aquilo que está vindo ao nosso encontro, Senhor. Bendito seja o Teu nome, não há outro além de Ti. E tudo aquilo que nós estamos construindo seja um meio, uma relação entre nós e a Tua presença, Senhor. Lava-nos no sangue de Yeshua, lava no sangue do Cordeiro. Estamos nos aproximando dos dias onde uma porta que pinga sangue, aonde a cruz que o Cordeiro foi imolado e o sangue verteu no madeiro, nos aproximamos desse dia, aonde o Senhor inaugurou um novo dia, uma nova realidade. Eis-nos aqui, Senhor, para discernir tudo isso que acontece nesses dias, dias de libertação, dia de resgate, dias onde nasce a igreja dos primogênitos, dias onde nasce uma nova humanidade, agora não com uma lei externa, mas com o Teu Espírito no interior, escrevendo na mente, no nosso coração, uma lei viva, do Deus vivo, do Deus eterno, do Deus que não mudou. Ó Adonai, El Elyon, não há outro além de Ti, Abba. Glorificamos o Teu nome, diante de dias de uma sociedade em pânico, em desesperança, que de fato a igreja de Cristo expresse não apenas solidariedade, mas seja luz, não apenas expressando uma palavra de esperança em um âmbito apenas singular, mas que não se esqueça de um plano global, coletivo, do que o Senhor está falando com o cosmos, com o mundo, com a terra, com os homens, com tudo que está criado. Nos dê capacidade, habilidade, responsabilidade, Senhor, de olhar para a Tua agenda e poder discernir o que está acontecendo nesses dias. Não interpretar por meio do caos, não interpretar as coisas por meio da pandemia, mas entender sobre o plano, sobre as etapas do plano, Adonai. Poderoso, excelso, sublime. Santo, 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 digno, 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 poderoso, excelso. Não há outro além de Ti, Senhor. Não há outro além de Ti, Adonai. Não há outro. Levante as suas mãos onde você está e continue adorando. Continue proclamando as obras das mãos do Criador. Expresse os atributos de quem Ele é e por que Ele faz. Sim, Senhor. Que o Senhor possa encontrar em nós gratidão, que o Senhor possa encontrar em nós louvor, que o Senhor olhar para a nossa postura em meio a uma sociedade, Senhor, secularista, hedonista, Senhor, que só olha para si, homens que querem fazer tudo na força do Seu braço. Senhor, que no meio dessa loucura encontre descanso a Sua presença em nós.
em meio a essa loucura desenfreada, que a sua presença encontre descanso em corações que de fato expressam por meio da boca emissões de sons que proclamem a sua santidade. Senhor, que a nossa boca não possa estar longe daquilo que está no nosso interior, o nosso coração. Que nesses dias ministros competentes possam ter a habilidade, a responsabilidade de unir, Senhor, mente e coração, e colocar, definir os amores. Queremos amar acima de todas as coisas, e que as outras coisas tomem o seu devido lugar. Oh Senhor, queremos preparar um lugar para que a sua presença descanse. Vem neste lugar, entre nas famílias, torne famílias comuns em casas de Shalom. Casas de Shalom, eu posso dizer, é como árvores plantadas pelo Senhor diante dos homens na terra, onde num mundo desértico, as pessoas podem correr e encontrar descanso debaixo da sombra das árvores que o Senhor plantou, e essas árvores são famílias, casas de Shalom. Reinene, Senhor, eis-nos aqui. Essas casas são as famílias de propósito. Essas casas são a igreja não quatro paredes, a igreja que sabe quem é, a quem representa, a quem pertence e o que tem que desenvolver, despertando uma consciência sacerdotal. Sim, dando semente àquele que precisa de semente, dando pão àquele que precisa de pão, mas não esquecendo de um plano. Há um plano, Senhor. Há um plano, Senhor. Há um plano. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, outros na tecnologia, outros na economia, outros no plano político, mas nós, que representamos um reino que não vem deste mundo, que está descendo, nós confiamos no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança continua ainda na sua palavra, nos seus planos, Senhor. Nos seus planos, Senhor. Por isso eu quero abençoar as famílias que me assistem, Senhor. Os meus irmãos, as minhas irmãs. Todo esse caos nos separa, mas de fato estamos mais do que unidos no Espírito, porque o céu cobre toda a terra, e o mesmo Deus que está agora na Europa, no norte da América, no leste da Europa, está aqui, está no Brasil, está me cobrindo, está nos favorecendo, está nos observando, está nos olhando diante dessa nuvem de testemunha, uma postura. Eu abençoo você com cura. Eu sei que muitos dos nossos irmãos foram acometidos por esse vírus. Vocês vencerão, vocês vão vencer, vocês vão passar para o outro lado. Nós abençoamos a sua vida, que o Espírito Santo de Yahweh sopre sobre você, traga restauração sobre os seus pulmões, traga vida, traga ânimo, traga alegria, traga shalom, traga equilíbrio. Pai, eu quero abençoar as famílias, eu quero abençoar as crianças, os homens, as mulheres, os idosos, Senhor. Queremos abençoar aqueles que ainda estão nos hospitais. Queremos abençoar aquelas famílias que foram afetadas pela perda. Oh, Senhor, que dor. Só o Teu Espírito pode fortalecê-los, pode consolá-los. Então os visite agora, Senhor. E aqueles que partiram em Cristo, o consolo, a força, a esperança está em um dia nos reencontrarmos, quando Cristo aparecer nas nuvens, quando o nosso corpo for glorificado, quando nós iremos reinar com Cristo no milênio sobre essa terra, iremos nos encontrar. Ó Senhor,
dai-nos força nesses dias, dai-nos a alegria da salvação, fortalece-nos. Eu abençoo os meus irmãos na autoridade do Teu nome, Yeshua, para a glória do Teu nome, Senhor. Boa noite, meu irmão. Shalom. Como é bom estarmos mais uma noite, mais um tempo juntos. Nós somos gratos a Ti. Somos gratos ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito. E uma das coisas que tem mexido conosco nesses dias na casa, tem mexido conosco em estarmos de mais uma vez separados fisicamente, mas como ao mesmo tempo isso que poderia ser um instrumento de desânimo, como isso nos motiva, como isso faz a nossa mensagem ganhar mais sentido sobre aquilo que está chegando, sobre aquilo que está vindo, como nós temos nos preparado de fato, como nós temos nos movimentado como uma igreja espiritual, que não se move apenas nas terças, aos domingos, cantando 4, 5 músicas e ouvindo um sermão, dando uma oferta. Não, somos muito maiores do que isso. Não trabalhamos para apenas nos reunir. Nos reunir é muito bom, estarmos juntos é maravilhoso, mas nosso trabalho é para um dia, para esse dia que está chegando, o grande dia do Senhor. Sabe, o que tem mexido comigo são algumas coisas que nós temos falado de uns dias para cá, e eu queria voltar a falar com vocês. Tem um texto, se eu não me engano, deve estar em Isaías, capítulo 60, do versículo 10 ao versículo 22. Eu não vou ler todos esses versículos, depois nós vamos ler Ezequiel, do 13 ao 10, do 10 ao diante, ao 16, sobre os muros da salvação, sobre pessoas ou uma sociedade que confiava uns nos muros, outros confiavam naquilo que eles desenvolviam. E quando você olha para esses textos, Isaías 60, Ezequiel 13, é muito interessante. Por exemplo, algumas profecias de alguns profetas sempre ficavam relacionadas aos muros. E as pessoas de fora, quando olhavam para as cidades, quando viam os muros pintados de cal, estavam brancos, entendiam que era um tempo de paz. E você vai vendo profetas se levantar, seja Ezequiel, seja Isaías, dizendo: olha, não é tempo de paz. Não adianta os falsos profetas irem lá e pegarem cal e pintarem os muros e falarem que tudo está bem, porque não está bem. O Senhor está vindo, e quando Ele vier, Ele vai julgar a cidade, vai derrubar os muros, vai acabar com tudo. O que eu estou querendo dizer é que não podem ser dias de você continuar confiando no que você sabe fazer, com habilidade que você tem de resolver, de solucionar problemas, de dar ideias, de trazer soluções. Outros tendo como segurança o seu curso acadêmico, ou porque agora eu estou conseguindo vender. Não. Eu acredito que tudo isso que está acontecendo, esse cenário, você e eu não podemos distrair. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver em diversos momentos Deus usando profetas como um alerta, como uma campainha, como um sonido, para chamar a atenção para que o povo pudesse voltar em arrependimento, voltar em techuvá. E para mim essa estação, quando eu falo estação, esse período exatamente, que a gente está nos acercando de peça, da Páscoa, da festa dos pães ázimos, do pão sem fermento, aonde a gente tem chamado a sua atenção sobre, é um tempo de limpar as casas. De verdade é um tempo de tirar o fermento, tudo aquilo que nos distorce, tudo aquilo que inflama, tudo aquilo que tira a aparência original das coisas. É tempo de arrancar dos nossos dias, é um tempo de você olhar para dentro de si. É um tempo que eu vejo o Espírito Santo chamando a nossa atenção. E para mim não há uma estação melhor, propícia como Páscoa, de entender sim como originou isso, com o passar dos tempos, o que essa festa significava, o que ela significa ainda hoje. E não tem muito a ver sobre a questão apenas judaica,
Se formos olhar como a questão da liturgia, muita coisa se mudou, muita coisa se misturou pós-exílio. Muita coisa foi sendo inserida pelos rabinos, pelo farisaísmo. Mas queremos entender qual é a raiz dessa festa. Quando o apóstolo Paulo olha para essa festa, quando o próprio Jesus era um judeu, Jesus celebrava as festas, mas de uma maneira mais global, tendo um entendimento claro do plano de Deus. Se queremos olhar para Deus e saber como Deus se move, algumas pessoas dizem assim, eu estou no tempo de Deus. Você está no tempo de Deus, então que festa você está? Como você consegue interpretar Páscoa, Shavuot, tabernáculos? Não vamos falar talvez de todas as festas, das 7, mas vamos falar das principais, dos 3 pilares. Isso me faz compreender o time de Deus. Isso me faz compreender o porquê talvez de algumas coisas. Como Deus responde, como Ele não responde, por que Ele responde na hora que Ele responde. Estava conversando com o Fernando ontem, e cabe muito dentro disso que a gente está construindo, vamos falar mais sobre isso. Mas, por exemplo, quando olhamos ali para Atos capítulo 12, se não me engano, quando o apóstolo Pedro foi preso, estava encarcerado, e diz que a igreja estava em uma casa específica de um discípulo, e eles oravam por Pedro. A igreja estava sendo perseguida, como sempre. Herodes queria mandar matá-lo, e líderes, era uma briga religiosa, era uma perseguição. E diz que exatamente nesses dias. Por que nesses dias? Nos dias de Páscoa e Pães Ázimos, a igreja orando, um anjo específico desce no céu, passa e vai abrindo as cadeias, cutuca o irmão que está dormindo, diz assim, veste o manto e põe a sandália. Irmão, você não entende? Onde aconteceu isso? Que vocês têm que estar prontos, com os lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, pronto para sair. Vocês não vão esperar acontecer para se aprontar para depois sair. Estejam prontos quando a hora chegar. Um anjo diz, levanta, acorda, se veste, calça as sandálias e vamos sair. Pedro levantou achando que estava sonhando, irmãos. E abriu a primeira porta da cadeia, abriu a segunda, chegou no pátio, o apóstolo Pedro, e ele diz, vamos, continua. Quando Pedro se deu por conta, ele já estava fora da cadeia, e o anjo... O que estou querendo dizer? Existem movimentações angelicais. Lá vem o Kleber querer mistificar as coisas. Deixa ser um misticismo só meu. Que seja, não seu. Mas vejo pessoas querendo construir uma igreja de reino, cantar músicas de reino, preparar sermões de reino, mas não consegue entender que não existe reino sem um sacerdócio, não existe um sacerdócio sem reino. Essas são duas movimentações que de fato que se tornam uma coisa só. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma movimentação sacerdotal. O apóstolo Paulo diz que anjos conhecerão a multiforme sabedoria da igreja por meio de uma movimentação sacerdotal. Por quê? Porque existem diretivas específicas, angelicais para cada tempo, para cada estação. Aliás, há um mover específico para cada festa. E a festa de Pães Ázimos, a festa da Páscoa, o Pessa, está muito ligado assim à salvação, o primeiro cálice, a libertação, o segundo cálice, a redimir, o terceiro cálice, o resgate, e o último sobre, vamos passar a eternidade juntos. Estou falando sobre Êxodo 6. Eu falo sobre a última celebração de Pessa com Yeshua, com os apóstolos. Eu estou falando sobre um significado muito maior do que apenas uma liturgia. Eu estou falando sobre entender a movimentação de libertação desses dias,
Quantas pessoas você conhece que precisam ser afetadas por essa movimentação espiritual da Páscoa, de libertação? Porque Mitzraim, o Egito, é um lugar que aprisiona o seu físico, aprisiona a sua mente, aprisiona o seu espírito. É um aprisionamento. Não tem como você ser liberto sem antes você ser salvo. Ser salvo não é sobre o que eu faço, é um amor exclusivo de Deus, vem de Deus, não é por aquilo que eu faço por obras. Efésios diz isso, né? Mas estou falando sobre Êxodo. Primeiro eu sou salvo, eu sou visto por Ele, eu sou escolhido por Ele. Quando Ele me saca, porque Ele me salva daquele lugar, então Ele vai começar um processo de libertação. Libertação do quê? Primeiro da mente. Deus não constrói reino com escravos. Não tem como Deus construir cidades, uma economia, desenvolver tecnologia por mentes condicionadas, com plebeu. Vamos falar muito sobre isso, é apenas um pano de fundo, uma introdução do que sentido de você discernir sobre o que você está confiando. Não confie nos muros. A confiança era, não, vamos voltar do exílio para a cidade, vamos restaurar os muros e estaremos seguros. Não, não. Os profetas sabiam, Esdras sabia, Neemias sabia. Primeiro temos que voltar a funcionar celebrando o Pessah. Vamos colocar os fundamentos do altar. Antes que até construa as paredes do próprio templo, vamos voltar a ativar o altar. Vamos voltar a dedicar a nossa vida a Yahweh. Vamos voltar a proclamar o quê? As leis do Senhor. Vamos voltar a nos desintoxicar daquilo que nos prendeu no exílio, 70 anos. Estou falando do exílio, agora não mais de Mitzraim do Egito. Estou falando da Babilônia. Porque o discernimento não importa quantos metros de muro nós conseguimos levantar. Se dentro dos muros nós continuarmos sem atrair a glória, o que guarda é a glória, o que guarda é a medida de presença. Por isso, esses dias, construam um lugar para que a presença de Deus descanse. Construam um lugar que vai levar o seu nome. Uau, o que é isso que você está dizendo? É isso de fato. Tudo que Deus manda você construir, isso vai carregar o teu nome. Deus não vai mandar você construir nada para que apenas pessoas usufruam ou você usufrua, não. Na verdade, isso é um meio da sua relação com Deus. Quando começo a falar essas coisas que pode fazer a sua cabeça girar, é isso que eu quero, de verdade. Que a sua mente seja renovada, então você se converterá. Não existe conversão sem mente ser renovada. Quando você diz que frequenta um lugar de pessoas transformadas porque tiveram as suas mentes renovadas, você tem que entender que você não trabalha mais por abstinência. Você não faz porque aquilo é pecado e vai desagradar a Deus. Não. Primeiro, eu não quero desagradar a quem eu amo, a quem eu dedico a minha vida. Isso é um princípio de honra. Então, logo, as coisas que me afetavam por meio de desejos não me afetam mais. Por quê? O meu desejo está em alguém, em honrar alguém, um Senhor, o meu Salvador, o que me comprou, o que me salvou, o que me libertou, o que me resgatou. Isso é Pessah. Agora, quando eu frequento um lugar de pessoas transformadas e ainda não entendi sobre a mente renovada por meio do Espírito, então vai ser difícil. Então eu vou trabalhar por obras, eu quero trabalhar por barganha. Eu não consigo entender sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Eu consigo ter uma relação com Ele de barganhar. O que você pode me dar hoje? O que pode me dar amanhã? Sempre Deus vai estar numa relação com você de estar sempre te devendo. Conhece pessoas assim? Ele tem uma relação com o pai que o pai sempre está devendo. Eu conheço muitos filhos assim. Como assim? Eu vejo relações de maternas, paternas, como os filhos exploram os pais pela questão emocional. O pai e a mãe se tornou uma marionete na mão dos filhos.
chantagem emocional o tempo inteiro. Talvez a sua casa precisa de um peça. A sua casa e a sua família precisam dessa libertação, de andarem na luz. Uma casa que honre ao Senhor e não se move por ressentimentos ou por chantagens emocionais. Talvez esses são os muros de algumas famílias. Esses são os muros de alguns filhos, que sabem coisas dos seus pais, e por saber coisas equivocadas dos seus pais, querem manter os pais nas suas mãos, chantageando, os tornando reféns. E aí encontra do outro lado pais que na verdade parece que são crianças, dentro de um corpo de alguém que cresceu, que se tornou adulto, mas é uma criança emocional. Imagine uma criança lidando com outra criança. O que se torna essas casas? Quero falar sobre o peça de Noé. Ah, não, o que você está dizendo? Quero falar sobre Mateus 24. Você já sabe sobre os dias de Noé. Como nós temos falado e já falamos sobre a normalidade da vida. Lembra? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 39. Vamos ler juntos? Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 37 ao 39, para a gente compartilhar essa ideia. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, preste atenção, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também, o quê? A vinda do Filho do Homem. Nós temos falado demais sobre isso há alguns anos, nas escolas do Ruios, em reuniões de discipulado, em ministrações com a igreja. Porque primeiro, aquela sociedade dos dias de Noé era uma sociedade, o helenismo era demais. Secularismo, humanismo, relativismo, todos os ismos estavam fortes ali. E nós vamos ver Mateus narrando que nos dias de Noé havia uma distração tremenda. Por quê? É pecado comer? Não é pecado comer. De nada, não tem que comer, coma bastante, com moderação. Pecado beber? De maneira alguma. Pecado se casar? Tem uns aí que precisam, aleluia, antes que o Senhor venha, hein? Quero fazer teu casamento logo. Case certo. Hein? Vem casar errado, vai me dar mais problema. Deixa para lá. Ora mais, hein? Deixa eu voltar para cá. Se davam em casamento, isso é uma outra coisa que eu não quero falar agora. O se dar em casamento. Mas está dizendo que parecia uma vida normal. Se você olhar, por exemplo, para o Evangelho de Lucas, a gente pode ler depois, quando fala sobre os dias de Ló, e junta os dias de Ló com os dias de Noé. Compravam, vendiam, casavam, se davam em casamento, plantava, colhia, tudo normal, comercializavam. Porém, você vai ver que as duas sociedades, tanto de Ló como de Noé, era uma sociedade distraída. Mas distraída pelo quê? Pelos rudimentos do mundo. Não é pecado trabalhar, não é pecado, por favor, ganhar o seu dinheiro, lucrar, negociar, comercializar, estar no pódio, estudar, querer chegar onde você está.
A grande questão é quando tudo isso vai te distraindo do plano. Quando tudo isso vai te afogando em uma situação que vai tornando você distorcido, porque vai te inflamando. Há um fermento no mundo. Um fermento que trabalha por performance, por aparência, por status. E muitos, por incrível que pareça, se tornaram inflamados no interior porque acabaram comendo o que carregava esse tipo de fermento. Esse tipo de pessoa, elas são complicadas para compreender o plano. Aliás, são tão lentas. Aliás, desprezam. Por quê? Porque o evangelho do reino de Deus, que apresenta o plano de Deus, faz com que tudo aquilo que está ao seu favor, ao seu dispor, de ela manipular, fazer, tira essas ferramentas das suas mãos. Esses dias, por que está acontecendo tudo isso? Deus chamando a atenção de quem Ele tem um plano. Deus tentando tirar algumas coisas, sabe, desintoxicar você de tanto fermento que você comeu por tanto tempo. Aliás, perto da Páscoa, quando fala-se sobre limpar a casa, vamos falar sobre limpar o nosso interior. Você olhando para você, o que você consegue enxergar que está cheio do que essa sociedade está exacerbada? Tira, limpa, tenha coragem. Tenha coragem, mas eu não consigo. Consegue. Por meio de um nascer de novo, por meio de techuvá, praticar o caminho de volta, pelo meio de se esvaziar de si, por meio do Espírito, por meio de uma renovação na mente. Não há época melhor para isso do que agora, Páscoa. Dê um salto, que você possa se ver livre de tudo isso. A gente falou por tanto tempo aqui sobre essa palavra selá, sobre uma pausa para ouvir Deus. Cá estamos novamente. Quando todo mundo pensou que o dono do carro engatou a primeirinha, em segundo soltou o freio de mão e puxou de novo. E nós falávamos isso algum tempo atrás. Se prepara, nós vamos voltar a ser guardados de novo. O Arroz me lembrou esses dias atrás, se preparem, é hora de voltar a pegar muitos lenços, muitas lágrimas serão derramadas. Por que tudo isso? Porque o mundo não vai deixar de ser mundo. O mundo está inflamado, a não ser quando Cristo aparecer e vier com as etapas da restauração. Então diz que haverá novos céus e nova terra. O que é isso? Ele tira o fermento do mundo. E nós vamos governar em um mundo sem pecado, sem dor, sem enfermidade, sem competição, sem ganância. Ei! Selá, se não ouviu há um ano atrás, vai ter que ouvir agora. Por quê? Porque diz que agora existem novas cepas. Que as pessoas se contaminam com muito mais facilidade. O vírus está com muito maior potência, está levando as pessoas. Estou perdendo amigos. Estou perdendo familiares. Vai precisar de mais o quê? Selá. Quando a gente olha para Selá, lembra que falamos sobre Ezequiel 14, quem lembra disso? Vocês lembram? Depois você lê, anota aí Ezequiel 14, do versículo 12 ao 23, sei lá. Fala sobre o juízo de Deus com a terra. Por que ele traz juízo sobre a terra? E aonde são os juízos de Deus sobre a terra? Quando o Pai está chamando a atenção dos homens. Porque perdeu a lucidez de um plano. Perdeu a lucidez do que você tem que desenvolver na terra. Nós estávamos orando aqui antes dessa palavra, iniciamos essa palavra sobre o evangelho da igreja. Parece que era aquele evangelho do apóstolo Paulo que ele diz em 1 Coríntios 11, se eu não me engano, que ele fala sobre um outro Jesus. Lembra? Um outro evangelho, um outro espírito. Ele diz, eu tenho um temor para que vocês não possam ser enganados nessa geração, como Adão e Eva foram enganados pela serpente no Éden. Com outro tipo de evangelho. Aí você pode falar, mas que outro tipo de evangelho? O evangelho que diz assim, vem para a igreja que os seus problemas se resolverão.
Vem para a igreja que seu marido, que a sua mulher, que seu filho. Muitos deram certo, muitos, mas muitos outros continuam a mesma coisa. E para mim piorou, porque os problemas vieram para a igreja, então virou a igreja problemática. A igreja, além de não resolver, se tornou uma igreja problemática. Por quê? Porque a palavra dela é apenas para pessoas. Você não vê? Os louvores que cantam é para aliviar o coração das pessoas. Sendo que a igreja é um movimento sacerdotal, é um organismo vivo, sacerdotal, que dedica a sua vida ao Senhor. Os louvores que nós temos que proclamar, profetizar, é sobre os atributos de quem Ele é e sobre o que Ele faz. Mas não, a igreja só quer pregar sobre o que Jesus fez, não sobre o que Jesus falou. Entende? Está tudo invertido. Então, para mim, o primeiro ajuste é na mensagem, no sacerdócio da igreja de Cristo. E se eu e você fazemos parte desta igreja, Ele está nos chamando ao arrependimento e renovar a mente. E talvez muitas pessoas que estão me assistindo, você está fora, você se esfriou. Você gosta de assistir de longe, porque não quer mais se comprometer, porque a igreja te feriu, aí os homens te feriram. O Deus que te chamou não te feriu. Talvez Ele pode estar te ferindo agora, mas a minha Bíblia diz que o mesmo que fere, Ele sara. Ei, sabe o que eu estou querendo te dizer? Se torne o que Ele está te chamando para se tornar. Tire o fermento da sua vida. Vamos falar muito sobre isso. Em que sentido? O fermento do mundo é o mesmo fermento faraônico, querido, de Mitzrayim de anos atrás. Que fermento? Te propondo uma ideia de plano de carreira, tornando você escravo para construir torres para grandes Nimrods, e sabendo que o mundo não tem um plano celestial para desenvolver. Logo, você que diz que tem um dom que foi herdado por aquilo que Cristo fez na cruz, trabalha para um mundo inflamado de um sistema faraônico, você está dizendo não para o plano eterno de Deus e se envolvendo com um plano faraônico, mundano, egípcio, babilônico, dê o nome que você quiser, para algo que não tem plano a ser desenvolvido nenhum, para algo celestial. Entende? O mundo está matando quem você é, está distorcendo você de quem você é em Cristo. Então impeça Cristo como um cordeiro, está dizendo para você, coma outra coisa dessa mesa nesses dias. Entra em uma dieta apostólica nesses dias. Qual é o alimento que você vai colocar sobre a mesa? Não coma algo que tenha fermento, que alimenta apenas um personagem. Para! Alimente quem está dentro da casca. Se alimente de algo que de fato possa te confrontar. Sim! Mas faz você voltar para a origem de quem você é. Não alimente esse personagem. Tem pessoas, mas como eu não alimento personagem? Você está alimentando um personagem quando você está alimentando a sua vingança, a sua ofensa. Você está se movendo por algo que o Cristo não se move, para querer vingar, para querer gerar justiça própria, para querer fazer a pessoa sofrer o dano. Ei, não deis lugar ao diabo. Quando o apóstolo Paulo queria tirar o fermento da igreja de Corinto, ele fazia, vocês têm um dom legítimo, mas estão alimentando um espírito infantil, brigando por ganância, quem prega mais, quem ora mais, com disputa, com ciúmes. Ele dizia assim, quanto mais vocês praticam isso, mais Satanás está no meio de vocês. Olha que loucura! Porque não deis lugar ao diabo é topografia. Não dê lugar, não dê espaço. Quando você para de alimentar essa ganância, essa ofensa, essa amargura, a primeira coisa que acontece na sua vida, louvor. Você começa a proclamar os atributos de Yahweh, a quem você pertence. Segunda coisa que acontece é gratidão. Não é gratidão você praticando panteísmo, pelo amor de Deus. Tem gente praticando panteísmo, aprendendo de coaching por aí. Agradeça a mãe natureza. Que agradece o quê?
Você está louco? Isso é panteísmo. Estão te enganando. Falso evangelho. Adore a Yahweh, adore ao Senhor. Ame a Deus acima de todas as coisas. Agradeça a Deus, louve a Deus, honre a Deus, honre a palavra de Deus. Fala alguma coisa para mim, você que me assiste, tira uma foto aí, você está aqui me assistindo, tira uma foto, me marca a expansão da fé e me manda, mordendo, comendo a Bíblia, colocando, eu vou honrar o Senhor, eu vou amar a Deus acima de todas as coisas. Fala, tira uma foto e me manda. Ei, estamos no encontro de fé, não é isso? Encontro de fé são pessoas reunidas por uma causa, em volta do nome que está acima de todo nome. Isso é um encontro de fé, encontro de emuná, de pessoas que não estão distorcidas pelo fermento desse mundo. São pessoas que estão firmadas no Senhor. Dá um glória a Deus aí, um aleluia. O pastor está bravo. Não, estou vivo, mais vivo do que nunca. Porque peça é libertação. Seja livre de todo falso evangelho que tentaram te mostrar, pregar para você, ou falaram que te ensinaram, e na verdade, sei lá o que fizeram com você, tornaram você outra coisa, tornaram você discípulo da igreja, tornaram você discípulo deles, menos de Cristo. Esse tipo de evangelho mais te estragou do que cooperou para você. Te tornar um adepto de uma religião, te tornou um religioso, aprisionado pela religiosidade. Isso também é faraônico, meu irmão. É o mesmo processo, manipulação. Seja livre em nome de Cristo Jesus. Foi Ele que morreu por você, foi Ele que deu a vida dele por você. Seja livre de toda manipulação religiosa, toda filosofia, ideologia. Você não é nem da esquerda nem da direita, você é do alto. Você desceu do alto, e a cidade de Jerusalém, Nova Jerusalém, que está descendo. Eu te abençoo mesmo. Vou tomar água aqui. Eu te abençoo em nome de Cristo. Seja livre. Você não vai ser parte daquele povo como nos dias de Noé, desapercebido. Ei! Você vai ver diversos momentos, querido. Jesus entrando, por exemplo, sentando no Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, ele chorava, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que não entende quem eu enviei, não entende o plano eterno. Tornaram aquilo que era orgânico em algo litúrgico, em religião, em liturgia. Você vai vendo sempre Yeshua, por exemplo, você lembra a profecia sobre a vida de Elias, sobre o ministério de Elias em João Batista? Lembra? A profecia que Zacarias recebe, que João carregaria algo no interior dele, que ele iria habilitar um povo apercebido, preparar um povo habilitado. O que é preparar um povo habilitado? Tem gente que é habilitado e não é preparado para manusear um automóvel. Só tirou a carta. Você conhece alguém? Deixa quieto. Só é habilitado, mas não é preparado. Então quem está dizendo? Você já foi salvo. É salvo. Foi escolhido. Mas parece que não está apercebido. Não está se preparando, não está apto para desenvolver o que está chegando. Eu abençoo você. São dias de sermos preparados, apercebidos. Iremos nos tornar numa qualidade que o Pai já nos chamou. Você já é salvo, eu acredito nisso. Mas precisamos ser livres, libertos de uma mentalidade equivocada. Eu queria ler aquele texto, será que dá para a gente ler? Lucas 17, do 26 ao 30, é aquele texto que eu falei sobre os dias de Ló e dias de Noé. Eu gosto demais disso. Lucas capítulo 17, versículo 26 em diante.
Olha o que diz aí, gente. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias de quem? Do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os consumiu a quem? A todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Ele está comparando, a sociedade tinha as mesmas praticabilidades. E Jesus está condenando a forma de conduzir a vida. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Preste atenção. O livro da carta aos Efésios, igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo vai falar muito sobre essa movimentação de espíritos rudimentares. Pessoas que têm uma mente condicionada, quando estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Lembra disso? Ele está falando sobre uma forma de pensar. Eu acredito que nesses dias, o Pai está dizendo para mim e para você, eu quero prosperar você, eu vou prosperar você, fique tranquilo, fique em paz. Mas parece que tudo isso está te levando para longe, está te distraindo. Volta! Volte a orar, volte a ler as Escrituras. Talvez não é orar do jeito que você sempre orou, talvez é abrir mão do jeito que você aprendeu a orar. Espírito Santo, eu não sei orar como convém, me guia, me ensina a orar da maneira que eu devo orar. Orar sobre o quê? Orar o quê agora? Eu vejo pessoas interpretando algumas coisas de Deus ou falas de Deus por meio daquilo que está acontecendo. Você não pode interpretar algo celestial por meio de algo dessa estação. Eu acredito que o Pai está nos chamando a sermos livres de uma mente condicionada a vários aspectos. Eu já falei sobre vida profissional, já falei sobre a vida familiar, já falei sobre vida econômica, já falei até sobre panteísmo, irmão. Pelo amor de Deus, onde eu estou indo? Por quê? Eu acredito que a função da igreja nesta dispensação é abrir os olhos dos cegos. Mas como abrir os olhos dos cegos? Dando entendimento, lucidez. É abrir os olhos do coração, como Paulo diz em Efésios. A gente pode ler em Efésios capítulo 1, versículo 16 ao 18. Vamos juntos. Efésios capítulo 1, do versículo 16 ao 18. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, está vendo? Vos dê em seu conhecimento quem? O Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Para quê? Para que saibais qual seja, presta atenção, a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O que eu estou querendo dizer? São dias que a igreja precisa afinar a mensagem. Então quer dizer que não vai ter aquele louvor que eu gosto? Vai ter o louvor que você gosta, mas eu não vou cantar para você, uai. Eu não gosto mais de ir na igreja do Kleber. Parece que a igreja é minha, né? Não gosto de ir mais lá nos cultos dele, porque ele não canta mais aqueles louvor. O lobo cansado faz muito tempo que não canta mais nada, faz tempo, rapaz. Não, porque tinha
aqueles mover no final do culto, aquelas palavras. Rapaz, eu fiz esses mover de final de culto e palavra e apontava. E gente, 20 anos não se converteu, os problemas eram os mesmos. Todo dia já vinha no culto olhar para você. Sabe aquele olhar do seu filho? Você que é pai e mãe. Sabe quando o seu filho vem assim? Ó, ele não fala nada, ele só olha para você e fala assim. Ó, é aquele olhar para você. Você fala assim, ó, tá bom, eu vou te dar. Ele não pediu nada. Aquele olhar aquele gatinho, aquele gato de bota. Como chamar aquele gato? Aquele gatinho, aquele olhar, você fala, não pede nada. Aquele olharzinho, você já quer entregar tudo. Aqueles povos chegavam nos cultos, tipo assim, ó, por favor, libera uma profecia. Rapaz... Sempre a gente estava devendo, até que a gente se converteu, cresceu, entrou no reino de Deus, saiu dessa religiosidade. Não está ligado a gente, não tem nada a ver com a gente, com os nossos problemas. Ele pode dar sabedoria, como administrar, como tentar solucionar algumas coisas, mas a grande questão é uma nova postura diante de todas as coisas. Como isso vai mudar? Vai mudar a forma de as pessoas te enxergarem, a sua mensagem, o que você fala, a sua postura. Vamos ler outro texto em Efésios? Hoje eu estou em Efésios. Capítulo 3, do versículo 9 e 10. Hoje eu estou. É Páscoa, irmão. Seja bem-vindo. É Efésios na veia. Estou preparando o povo para nós saltar. Vamos saltar, hein? Está chegando, se prepara. Dá umas corridinhas aí, faltam uns 13 dias, sei lá. Vai correr no quarteirão, foca no alface, na água. Aleluia. E vamos saltar. Olha lá, ó. E demonstrar a todos, qual seja a comunhão do mistério. A minha está a dispensação do mistério. Essa palavra dispensação é como você administra, como você se tornou um homem de uma confiança tal de Deus, que Deus te confiou segredos da economia, e Ele faz você dissertar, desenvolver, administrar, ser um gestor do reino de Deus com esses mistérios. Mas chegou o tempo de demonstrar qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve o quê? Ocultos em Deus, que tudo criou. Olha o que está dizendo. Para que agora, fala comigo você que me assiste, para que agora seja manifestada, por meio de quem? Da eclésia, do carral, por meio da igreja. A quem que vai ser manifestada a multiforme sabedoria de Deus? Aos principados e potestades nas regiões celestiais. Oh, isso que é demais, isso é Páscoa, irmão. Por quê? Lembra de Atos 12? Anotou? A igreja estava orando. Aí estava assim, mas a igreja estava orando pelo quê? Pela perseguição. Calma, a igreja estava orando por quem aquela perseguição já estava prendendo, aprisionando. O apóstolo Pedro estava preso. Então o que ela clamava? Senhor, dê ordem aos seus anjos. Anjos que se movem agora nesses dias. Que venha libertar pessoas. Tem pessoas que já ouviram conselhos, já ouviram diversos sermões, já ouviram diversos louvores. Elas só podem ser libertas por meio do teu Espírito, por meio de ministrações angelicais. E quando isso acontecer, acabou. Não é obra de homens, não é nada de fora para dentro, é algo que vem do Pai, é algo que vai glorificar os céus. Anjos específicos desceram naquela noite, foram no cárcere, acordaram Pedro, fez ele colocar a sandália, colocar o manto e sair. Se prepara para sair do cativeiro. O que anda prendendo você? Suas emoções, sua mente, seu físico, seu corpo. Eu quero abençoar você, que os anjos visitem você nesses próximos dias. Anjos que se movimentam
naquela escada. Lembra da escada que Jacó viu? A escada que um homem sábio da lei estava com Yeshua, e Yeshua disse para ele: você verá, a igreja está com Cristo nas regiões celestiais, e vai dar a conhecer a sabedoria que o reino de Deus tem, por meio da igreja, que é a igreja sacerdotal. Vai dar ordem aos anjos do Senhor, que sobem e descem, para livrar, para afetar, para curar, para libertar. Nós abençoamos você nesses dias, como a igreja de Cristo, o carral de Deus. Nós entramos em concordância. A palavra sinfoneu, lembra? Tudo que vós ligardes na terra, ligar é amarrar, é atar. Nós queremos atar, amarrar toda ação espiritual que não vem de Deus na sua vida, toda enfermidade, toda influência maligna, diabólica, nós atamos, amarramos. E tudo que a igreja desligar, será desligado no céu. O que é desligar? Desatar, liberar. Nós liberamos a ação dos céus na sua vida. Nós liberamos a ação da movimentação angelical, te libertando, te curando, te salvando nesses dias, em nome de Cristo Jesus. Primeiro Ele te saca, porque te ama, porque diz: eu já te salvei. E na jornada vai libertar você. Foi por isso que existiu o deserto. O deserto não é o caos. O deserto é um lugar do encontro, do Moed. É onde Ele vai te encontrar para libertar mente, coração, fazer você ter uma outra postura, ter uma outra visão de mundo, de família, de Deus, de igreja, do plano de Deus. E nós, como igreja, Expansão da Fé, abençoamos você agora. Que abra os teus olhos espirituais agora. Que haja colírio dos céus, abrindo os olhos do seu entendimento nesses dias, e que você seja livre de toda manipulação religiosa, emocional, física, mental e espiritual. Seja livre. Seja bem-vindo à Páscoa. Vamos saltar. Eu abençoo você na autoridade que há no nome do Senhor. Nós não seremos como aquela sociedade, como nos dias de Noé, onde eles estavam distraídos com tantas coisas, e Noé estava construindo algo que Deus havia pedido. E eu não sei se você lembra, esses dias, nós falamos sobre essas construções, porque tabernáculo de Moisés, porque templo de Salomão, porque tenda de Davi, lembra disso? Porque arca de Noé, porque como os dias de João Batista, porque como nos dias de Noé, porque como nos dias de Ló. Lembra, nós falamos sobre isso. Irmãos, eu escrevi algo aqui, queria achar para você. Deus não mandou Noé construir a arca, sei lá, como um aspecto... eu escrevi tão bonitinho aqui, irmão, tinha que achar isso aqui. Aumenta a música, DJ. Vai, Ronaldo. Eu queria achar isso para ler para vocês, faz tanto sentido. A arca, ela foi construída para fazer a terra descansar, irmão. Deus não chamou Noé para construir a arca apenas. Deus chamou Noé para dar descanso à terra. A arca era um meio pelo qual Noé passaria pelo juízo de Deus do velho mundo para o novo mundo. O descanso da terra veio após o dilúvio. Está entendendo? Não sei se você lembra, você fazendo a conta, ele ficou dentro da arca durante 1 ano. O peça não é tipo aquela expressão de Gênesis 12, lembra? Sai de ti para ti mesmo, Abraão. Era uma Páscoa. Todo início de uma palavra criativa de Deus, para tudo que Ele vai fazer, é um rompimento, é um peça, é você saindo, é você saltando. Ele faz a arca. Irmãos, presta atenção. Ele entendeu tanto isso. Ele não ficou 120 anos construindo uma arca. 115 anos ele pregou sobre arrependimento. E nos últimos 5 anos ele construiu a arca. Mas
mais de 100 anos, ele poderia ter se perdido como a sua sociedade se distraiu. Como? Imagine um cara que recebe uma planta celestial, arquitetônica do céu, para construir uma arca. Deus já começou a romper com a mentalidade dele. E entenda que o peça é Deus rompendo, em primeiro lugar, com a sua forma de pensar. Porque ele era agricultor, trabalhava com a terra. E Deus diz para ele, vai fazer uma arca para mim. Usando madeira. Irmãos, aonde tinha tanta madeira? Aí nós vimos naqueles filmes de Hollywood, nascendo, aquele é louco, né? Aquela floresta, quando vem aquela aguinha que vai... É isso aí. Vem comigo. Liberta a sua mente. Mente santificada agora, em nome de Jesus. Imagina. Madeira, madeira, e corta madeira, e derruba a árvore, corta madeira, e corta madeira. Virou um madeireiro. Aí vem o irmão lá do bairro do lado. Ô, Noé, meu amigo, estou precisando levantar um quartinho lá, um puxadinho. Pai, você não presta não umas madeiras? Ah, pega aí, tem tanta madeira. Daqui a pouco o outro percebeu que pediu emprestado, ele já, não, eu não vou nem pedir emprestado, eu vou querer comprar. Eu vou negociar. Ô, Noé, você não quer vender para mim umas madeiras, uns madeirites, eu preciso levantar um galpão. Entenda, Noé poderia ter se perdido naquilo. Em que sentido? De perceber que poderia se tornar o maior comerciante de madeiras, o maior marceneiro, a maior madeireira da época. E se envolvido de tanto naquilo, e ganhar tanto dinheiro com aquilo, de ter se distraído com um plano maior. Ele ficou firme. Essa madeira não é para isso. Não posso te emprestar. Ah, mas você é chato, você é ruim, você não canta a música que eu gosto, você não prega o que eu gosto, você não empresta quando eu preciso. Não importa. Eu trabalho por um plano. Eu recebi um desenho, eu recebi uma agenda, eu recebi uma planta arquitetônica. Eu não posso usar esse dinheiro, esse recurso para outra coisa que não seja para isso. Família emburrou, o amigo que era perto foi embora. E firme. Fique firme, não se distraia. Não usa o que Deus te deu para investir em coisas que não carregam plano celestial. Quando você anula o dom que Cristo te deu, que tinha que ser desenvolvido na igreja, e você começa a dar a sua vida pelo mundo que não tem plano, você está negando a cruz, você está costurando o véu, você está anulando o plano redentivo do Cordeiro Pascal. Você vê como é sutil? Parece uma grande oportunidade. Assim foi para o povo de Israel. Entrou numa necessidade na época de José. Perderam a sua identidade de comerciantes, de pastores, para se tornar escravos. Ei, tudo começa com uma oportunidade. Tudo começa com uma necessidade. Tudo começa com uma porta que se abre. Cuidado, nem toda porta que se abre é do alto. Nem toda porta que se abre é de Deus. Nem todo lucro é prosperidade. Nem todo lucro é bênção de Deus. Talvez é um fermento para tirar sua formosura e inflamar o seu interior para longe daquilo que Deus gostaria que você se desenvolvesse. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Por que Deus, no meio daquele caos, colocou como nos dias de Noé? Porque Noé, no meio daquela sociedade, Deus escolheu a família dele. Entregou um plano para ele. Noé era justo diante dos homens, mas só se tornou justo para Deus quando cumpriu o plano. Então, quando ele constrói a arca não é apenas uma construção para o bel prazer de Deus, era para a terra descansar. Todo mundo fazia suas loucuras e ninguém percebia que havia um homem obedecendo a Deus, uma família, construindo o que Deus havia ordenado. Que seja a sua família, que seja a sua vida. Diz que então eles só perceberam quando Noé entrou na arca e veio as águas do dilúvio. Noé ficou 1 ano dentro daquela arca. Quero terminar aqui.
Acompanhe com calma, leia Gênesis 6, Gênesis 7, Gênesis 8, Gênesis 9. Vai, lê com calma, escreve. Mas diz que depois de 1 ano, que ele saiu do mundo velho para um novo mundo, novos céus, nova terra. Como um banco de sementes, Deus permite ele voltar para trabalhar, para replantar para Deus um novo mundo. E diz que ele pega um cordeiro. E fez o que com o cordeiro? E diz que aonde estava o Senhor, ele inalou o cheiro do cordeiro morto. Cadê você, irmão? E a partir daquilo ali, Deus instituiu as estações, o pacto, a aliança. Semente, frio, calor, tempo de plantar, tempo de colher, as meias estações. O que eu estou querendo dizer, quando você obedece. Obedecer não é em fazer, é em mudar a mente. Deixe o Espírito Santo renovar a sua mente nesses dias. A sua visão de mundo vai mudar. O seu idioma irá mudar. A forma de você interpretar as coisas irão mudar. Você será transformado e aí você poderá ter acesso ao que é para Deus, o que é bom, o que é para Deus perfeito, o que é para Deus agradável. Não é para você. O texto está lá e você não consegue entender que ter acesso ao que é bom, agradável e perfeito é para Deus e não para você. Por isso que a arca se tornou um meio, uma relação, uma via na relação entre Noé e o próprio Deus. Então colocou, a arca não é nome de Deus, a arca de Noé. Os dias que foram afetados pela obediência de Noé não levaram o nome os dias do caos, os dias que Deus se arrependeu, os dias de Noé. Os seus dias são os seus dias. Não é querer escrever o nome nos seus dias porque você vai fazer. Não, você vai se tornar. Você está construindo uma relação entre você e Deus. Talvez são dias de você buscar uma intimidade que você nunca teve antes com Ele. Quer receber uma palavra no meu coração para as pessoas que a gente de fato afeta, constrói, toca? São dias de você buscar uma intimidade a qual ninguém conseguiu acessar. São esses dias. O Pai está nos provocando. Vem. Vem. Entra. Senta na mesa. Deixa eu colocar um alimento novo na mesa. Deixa eu mudar seu paladar espiritual. E eu vou nutrir você por meio da minha mesa. E como você vai se tornar uma outra pessoa. Eu abençoo você. Pai, esses dias são dias que estamos nos aproximando de Pessah, de saltar, mas de saltar indo ao teu encontro, de nos tornar o que o Senhor espera como famílias, como homens, como pais, como mães, como servos do Senhor, como empreendedores, como empregadores, como empregados. Oh, Senhor, dai-nos compreensão do que o Senhor quer desenvolver conosco nesses dias, com a igreja de Cristo. E há tantas pessoas que estão me assistindo, e aonde estiver chegando esta mensagem, que o teu Espírito os faça voltar para o Senhor. Não é para a religiosidade, não é para a religião, não é nem para a igreja, é para o Senhor. Eu os abençoo nesses dias. Nós queremos dar a resposta correta, Senhor. Com habilidade, com responsabilidade, com clareza, com inspiração do Teu Espírito. Para o louvor e glória do Teu nome. Nós queremos dar a resposta correta. Nós queremos dar a resposta correta, Senhor. Tire do nosso meio a distração.
nos prepara, nos habilita, para que nós possamos representar como embaixadores, homens que possam legislar, gerar uma nova cultura na terra, assim como teu filho Yeshua fez, por meio do sermão da montanha. Ó Deus, nós não queremos estar pressionados pelo fermento do mundo. O que é o mundo? É um sistema de conjunto de valores que modela o pensamento de uma sociedade, Senhor. São espíritos rudimentares que operam no mundo. E que eles estão sobre os filhos, sobre a cabeça dos filhos da desobediência. Que haja libertação desse tipo de mentalidade nesses dias. Toda influência maligna, diabólica, sobre a cabeça de homens e mulheres que te pertencem, haja luz, que sejam livres, por meio de um coração que se derrama diante de ti em arrependimento, que não possamos dar lugar ao diabo, assim como Yeshua fez na cruz, dizendo: perdoa-os, Pai, eles não sabem o que estão fazendo, porque estão sendo manipulados por uma mentalidade, por uma influência diabólica. Então ali, vemos a cena do Calvário, Yeshua expondo Satanás, as hostes malignas, pelo todos o cosmos. Seja bem-vindo, estamos nos aproximando da Páscoa, querido. Vamos saltar. Vamos saltar. Largue o que você tem que largar. Sabe, deixar é largar e não olhar para trás. Deixa. Abra mão de algumas coisas e vamos pegar velocidade para saltar, para aquilo que o Senhor está nos propondo. Eu abençoo você. Nós vamos juntos nisso, nos próximos dias. Próximo domingo vamos falar mais sobre peça. Vamos falar mais sobre tirar o fermento, olhar para dentro de si. São dias disso. E no outro domingo, teremos a celebração da ceia. Você vai preparar o pão, o vinho na sua casa, o suco de uva. Vai ter um cenário lindo, maravilhoso aqui, ó. Eu já dando trabalho para a equipe. Você vai encarnar, vai ficar lindo. Ai, gente, para mim essa é uma festa tão linda. É a mãe das festas, nós falamos aqui, a primícia das festas. É onde você tem que preparar a sua oferta, a sua primícia, sua primeira primícia do ano. Nós, como família Expansão da Fé, trabalhamos isso há tantos anos já. É a primeira oferta de gratidão que abre um ciclo para nós entrarmos. Uau! E a palavra de domingo. Eu quase não consegui, terminar, Eu mais chorei do que... Eu me derramei como um sacerdote. Mas é uma peça que abre uma porta para 10 anos. Você quer fazer parte do que o Pai vai desenvolver na próxima década? Faça algo que você nunca fez na presença dEle. Entrega algo no altar dEle que você nunca entregou, como primícia, como oferta. Amém? Vamos honrar o Senhor falando nisso? Você já sabe, você que está conosco, aparecem essas informações na sua tela. Esse QR Code, você pode apontar a câmera do seu smartphone para ele. Você pode também, pelo aplicativo, Expansão da Fé, se você não tem, baixe o aplicativo, você pode ofertar também. Tem as informações das contas bancárias do Bradesco, do Itaú. Do Itaú nós temos a chave Pix. Faça essa transferência, honre ao Senhor. Só pode honrar ao Senhor quem ama. Sabe, eu lembro daquele texto, é o profeta Malaquias que fala, sobre honra. Ele diz assim, olha, o pai tem sua honra, o filho tem a honra, a mãe, as coisas que vocês fazem, vocês honram, e eu sou o Senhor, aonde está a minha honra? São dias de honrarmos ao Senhor. Honre ao Senhor com os seus dízimos, com as ofertas, com os seus votos, com a sua semente. E eu sempre digo que dízimo é chão, é terra, é rendição de terra, não é céu, é terra. E quanto mais Deus olha para o teu coração e vê gratidão por meio daquilo que você desenvolve, investindo, honrando a casa do Senhor,
Tudo isso que a gente funciona aqui, pelas portas abertas, é pela sua oferta, é pela sua contribuição, meu irmão. As famílias que nós abençoamos com muitas cestas básicas, é pela sua oferta. Tem tantas pessoas sendo afetadas, tocadas pelo seu coração de honra, pela sua contribuição. Eu agradeço por você estar comigo. E sei que a família que está comigo não só oferta quando vinham apenas fisicamente aqui. Mesmo estando de longe, você continua leal à casa, leal ao Senhor, por meio dos dízimos, das ofertas, honrando ao Senhor, fazendo as transferências. Não pare de dizimar, não pare de honrar. Eu sou o pai da casa, não sou seu pastor, eu estou clamando a você. Não baixe a guarda, vamos juntos, eu conto com você. Conto com o seu talento, conto com a sua força, conto com a sua contribuição. Vamos juntos. Vai estar aí as informações. Tem muitas pessoas nos assistindo. Mas eu quero entender um pouco mais como que vocês se movem. Eu acho que a gente pode fazer alguma coisa no aplicativo, talvez, Fernando, sobre essas movimentações, dessas ofertas nas festas que nós fazemos, com alguns textos, para você nos acompanhar e você quer fazer parte, vamos juntos. O céu cobre toda a terra. Pai, eu quero abençoar os meus irmãos, a minha família, que nos acompanha, que está conosco, que faz parte dessa mesa, que honra essa casa, que honra o meu sacerdócio, que honra esse lugar, que não falte sementes sobre as mãos deles, que não falte pão, que não falte chuva, que não falte os negócios, que não falte os contratos, que não falte, eu quero abençoá-los, eles irão avançar. Essa palavra que o Senhor liberou para nós como casa, para a nossa próxima década, que possa alcançar essas pessoas que são leais a essa casa. Nos dízimos, nas ofertas, nos votos, nós abençoamos, Senhor. Que haja favor do Senhor sobre tudo que você colocar a sua mão para fazer. Assim seja, Senhor. Amém. Amém, queridos. Coisa boa. Só quero lembrar que nós estamos ainda em jejum, hein? Nosso jejum acaba, se não me engano, é dia 30. A Santa Convocação, dia 31 de março. Hoje, terça-feira, terça, quarta, quinta, temos essa semana e ainda a próxima. Foram dias de guerra, hein? Literalmente. O sangue de Jesus tem poder. Então, vamos lá, não baixe a guarda, dieta apostólica na mesa, continua firme aí. Sem fermento, hein? Seven, sábado, 19h30, live com Denis, pregador da noite. Pentecoste na veia, irmão. Canela de fogo, garganta de brasa. O fogo vai descer, irmão. Denis, hein? Power, 7, sábado, não perca. Tá? Fica ligado no nosso canal do YouTube. E domingo, às 10 da manhã, eu quero você compartilhando o máximo de mensagens. Irmãos, tem muita gente nos assistindo, mas pega aquele aviãozinho, copia o link e dispara. Manda se inscrever no canal para receber as notificações. Lembrando, está chegando aí o santo incomparável lançamento, dia 1º de abril. Que horas, Fernando? 18 horas. Se eu não me engano. Se você se inscrever lá, você vai receber a notificação. E, vamos fazer aquele negócio, sabe? Meio-dia, falta tantos, 3 horas da tarde. Entendeu? Vamos fazer aquela bagunça santa, hein? Ficou lindo os singles. Vai ser o santo incomparável primeiro, depois o segundo é surpresa, o terceiro é mais surpresa ainda, o quarto é mais surpresa ainda. Está chegando o Soaking, que é surpresa, surpresa, surpresa. Irmão, entra lá na loja de expansãodafé.com.br, tem muitos materiais, coisa top, hein? Tem mais coisa chegando, hein? Tem mais coisa nova chegando aí, hein, gente? Bom demais. Acho que é isso, né? Saudade de vocês. A pastora Cristiana não pôde vir hoje. Mas, as crianças, manda foto para nós de novo. A gente pira com elas, né, meu? Pira, fala o nome delas, elas falam, falou meu nome, né, Fernando? Nossa, o pastor falou meu nome. Aí eu fico bem com quem eu falei o nome, com quem eu esqueci, eu fico mal. Me manda foto triste. Então, estou com saudade de vocês. O pastor está com muita saudade. Você que nos assiste, entra no canal da Expansão. Todas as aulas para o Kids estão lá. Você pode também evangelizar, mandar para pais, mães não cristãos, sabe? E ensinar, discipular as crianças por meio das historinhas. Os professores do Kids é top. Pais, a Dani, Fernando e todos os professores. A Luane, Kaique, quem mais? Davi. Tem um bando de gente lá, né?
a Kelly, quem mais? Eu falo, senão eu esqueço. Aleluia! Todos os professores. Beijo no coração. É isso, então? Te espero domingo, vai ser power. Está chegando a peça. Isso mexe comigo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te liberte, que o Senhor te cure. Gibão, força! Come um jabazinho, um baião de 2. Levanta tudo. Luzia, firme e forte. Camila, vamos que vamos. Fernando já está bom. Comeu um monte de... buchada. Grande abraço. Thales, Roberto, estou de olho em você, hein? Manda um salve. Grande abraço para todos vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até a próxima. Um beijo. Shalom. Shalom. Agradecemos por você ter assistido a live até aqui. Esperamos que a mensagem tenha edificado você e sua casa. Se edificou, vamos expandir? Compartilhe com seus amigos o máximo que puder. Aguardamos você para a próxima transmissão. Até lá!